Olá, pessoas da internet. Estamos começando aqui um Betãocast número 1. Esse é o primeiro vídeo desse canal, é o primeiro vídeo de podcast. E o tema de hoje que nós iremos tratar será o famoso homem alfa. Eu tô aqui com o meu amigo, companheiro, parceiro, chapa, truta, Muris. Dá um salve, meu querido. Opa, beleza aí, galera? Bom, o Tudo de boa, né? famoso homem alfa é um assunto que eu decidi tratar, porque acho que na esfera masculinista como um todo é uma discussão eterna, tá ligado? Isso a gente sempre fica meio que aberto. O que é um homem alfa? Alguns dizem que são os PUAs, alguns dizem que são os MGTOW, e outros dizem que são, sei lá, diversas outras nomenclaturas. E daí a gente vai discutir um pouquinho qual é que é, o que a gente acha que é um homem alfa, e algumas outras pautas que a gente acha bacana. Tem algo a dizer pra gente iniciar? Ah, cara, eu não sei, peraí. Acho que vamos conversar sobre aquela primeira coisa lá, sobre status alfa. Sei lá, eu não sei como definir um alfa, se seria algo sobre status ou coisa do tipo. Então, vou dar minha Entende? definição, como que eu imagino, porque aí a gente pode começar e eu acho que você vai conseguir traçar uma outra linha de raciocínio também. Tipo, porque eu te chamei principalmente porque normalmente a gente tende a ter as opiniões diferentes uma da outra. Ou fazer um ponto, uma perduração, e cara, tu pode me cortar, ou se você não concordar, tu fala que não concorda, e aí fala teu ponto, e é isso aí. Essa vai ser a dinâmica. Mas, bora lá, direto pro assunto. A primeira pauta que eu coloquei foi que alfa não é um título, quer dizer, que o alfa é um título, não é uma posição ou um estado. Tipo, um tempo atrás, eu acho que em algum grupo, acho que no nosso grupo mesmo, eu cheguei a comentar que eu considerava um alfa mais ou menos a mesma definição de um alfa dos lobos cinzentos, tá ligado? Tipo, se você procura na internet um pouco, tu vai ver um significado de um lobo alfa mesmo, lobo cinzento no caso. E ele tem umas características específicas lá, ele vive, normalmente o lobo alfa, ele vive numa alcateia de até 8 lobos. Ele tem uma parceira pelo resto da vida, e essa parceira, entre aspas, também é a loba alfa, mas ela também meio que presta submissão ao lobo alfa. Mas qual é que é o significado em si do lobo alfa? Então, Basicamente, cara, o lobo alfa tende a ser da ninhada do lobo alfa passado. Ele é um dos filhotes mais destacados. E, tipo, os lobos eles fazem algumas lutas para formar uma hierarquia. E ele se estabelece como lobo alfa após essas lutas. E basicamente, qual que é o intuito do lobo alfa? Ele organiza toda a alcateia. Ele organiza. Lobos são migratórios, eles não permanecem em áreas ou eles migram de acordo com a época do ano. E eles têm um esquema onde o lobo alfa ele deixa os lobos mais velhos e os lobos mais jovens na frente da alcateia, junto com os lobos que talvez também estejam feridos. Em seguida, eles deixam alguns outros lobos que são os guerreiros, entre aspas, no meio da alcateia. Deixa a fêmea, por último, junto com as outras fêmeas e tal. Ou se elas tiverem filhotes, elas ficam na frente com os filhotes também. E por último fica o lobo alfa. E nisso ele vai organizando a ponta, tipo, para onde eles vão seguindo e tal, e ele se mantém atrás para fazer a retaguarda. Porque caso algum dos lobos acabe ficando para trás, ele vai acompanhando esse lobo. E qual que é a pegada, para mim, do significado dessa definição do lobo alfa? Se tu imaginar, cara, um animal que é irracional, ele basicamente ele segue os instintos deles mais selvagens, tá ligado? Ele só segue o que ele acha que ele tem que seguir para sobrevivência dele e a reprodução, que a gente também tem instinto, mas a gente tem a consciência, e isso nos diferencia dos animais, viu? Enfim. E qual que é o lance do lobo alfa?
ele sobrepõe esses instintos. Ele sobrepõe a programação base para ele sobreviver e suprir esse instinto de sobrevivência e de reprodução, e ele começa a tomar decisões. Ou seja, ele é um animal racional, ele é um animal irracional, que toma decisões muito mais avançadas e superiores a um animal comum, porque ele tem essa responsabilidade. E qual que é o lance? Basicamente, no mundo dos seres humanos, a moral é basicamente isso, saca? Quando a gente define uma moral na sociedade ou coisa do tipo, basicamente nós estamos superando os nossos instintos mais primitivos e básicos e estamos criando normas para que a gente possa viver melhor em sociedade, ser melhores liderados ou líderes e possamos evoluir melhor do que se seguíssemos puramente os nossos instintos. E isso, bom, funcionou durante um bom tempo. Para mim, esse é um dos significados de alfa, que era o que era a minha visão antigamente. Não sei se faz sentido. O que tu acha? Eu não tô escutando. Quê? Perdão? Não escutei agora essa última parte. Que basicamente. Tipo, tu lembra qual foi a última parte que tu ouviu? Eu parei ali quando você falou que basicamente isso era um significado de alfa. Depois que a gente supera os nossos instintos, a partir da moral, sabe? Sim, sim. Não, basicamente, pô, assim como um lobo ele toma decisões, ele supera o instinto mais básico dele e toma algumas decisões, não racionais, mas elas estão relacionadas ao título dele, à responsabilidade que ele demanda. Ele consegue seguir e aquela microsociedade dele, a alcateia dele, consegue prosperar por conta dessa provisão, dessa superioridade do lobo alfa. Sacou? Esse, mano, eu não acho que seja isso. Assim, tinha um termo que eu considero é uma das coisas que façam um cara se tornar. Esqueci o nome do termo, mas é basicamente assim. Além de você ser minimalista, você conseguir viver somente com algumas coisas, você preza aquilo que você já tem. Eu realmente esqueci o nome da palavra. E aí, assim, você vive em função de você, um pouquinho individualista, dando valor a algumas coisas, os objetivos da sua vida, sejam eles quais forem, sabe? Tem gente que fala que, às vezes, sei lá, se você pegar pessoas mais tradicionalistas, por exemplo, elas dizem que um homem alfa é aquele que trabalha em prol da família, ele se sacrifica por um bem maior ou coisas do tipo, mas eu acho que não. Uma pessoa que um cara que ele vive e eu não sei, ele vive para ele e de uma forma sadia, onde ele mantém a moral dele sem ser hedonista ou consumista de uma forma bem ampla, como a gente vê hoje em dia, para mim, sabe? Acho que, para mim, a maior definição de um cara alfa, se a gente fosse pegar uma definição, uma definição bem conhecida dentro da comunidade, seria o Migtal Monk. Certo. Ele renuncia a sociedade, né, hoje em dia, que é deturpada, a função dele, acreditando, levando com ele junto aqueles ideais básicos de uma vida plena, ele leva a vida tranquilo. Para mim seria isso. Mas ó, assim, vou te cortar um pouquinho para te trazer uma reflexão. Acho que tu vai. Então, vamos supor, é que assim, eu sempre tentei imaginar que o título alfa ele tinha que ser meio que universal. Aí eu falei, não, mas não é universal. Aí eu comecei a pensar, eu acho que o título de alfa ele vai tendo seus significados no decorrer do tempo, sabe? Tipo, o estilo de vida que você falou agora, ele é um estilo de vida moderno, para você ser um alfa moderno, mais ou menos. Sim. E, tipo, existia um outro tipo de alfa. Talvez seja o alfa conservador tradicional,
Mas eu ainda tenho minhas ressalvas de que, tipo, o tradicionalismo ele nunca funcionou. E eu acho que as pessoas até confundem o que é tradicionalismo, né? Até porque, tipo, na minha opinião, já falei no grupo que a gente tem, o tradicionalismo ele nunca existiu no Brasil. Assim, a gente nunca teve o sonho americano, assim. Sabe, o modelo de sonho americano, o modelo de futuro americano não existiu no Brasil. A gente já meio que estava no meio do caminho. Acho que eu não sei se tu concorda isso, mas Sim, mas assim, é que tipo, existem algumas ressalvas entre o tradicionalismo e o conservadorismo, né? Geralmente as pessoas acabam confundindo bastante os dois, e acho que é esse o caso. Eu acho que assim, o conservadorismo talvez não tenha existido no Brasil, mas o tradicionalismo sim, sabe? certo. E é uma ideia completamente diferente. Apesar de terem algumas coisas parecidas, como constituição de família, religiosos que se aplicam na moral da sociedade, eu acho que não chegou a existir aqui no Brasil, de fato, o conservadorismo, mas o tradicionalismo sim. Certo. E assim, é aquilo que eu não lembro se você já disse no grupo, mas só não existe no Brasil porque a gente é muito pobre. Então aquele negócio lá de a mulher tem que ficar em casa e só cuidar da casa, não existiu para identificar com as pessoas. Não, Se exatamente isso. pegar. Esse é meu ponto também, cara. Que no Brasil, tipo, eu acho que tu vê o conservadorismo quando os papéis de gênero eles são bem definidos. E aqui no Brasil isso nunca existiu, né? A mulher ela sempre teve que trabalhar. Então, tipo assim, na real, tipo assim, as mulheres que não eram elite tinham que trabalhar. Simples. Então, assim, nunca teve o padrão. Nem a mulher média, eu digo, real, eu acho que nem a mulher média não teve que trabalhar. Assim, eu não sei se a também, mas a minha avó, da família paterna, ela nunca trabalhou. Ela sempre foi aquele tipo de mulher que cuidava da casa, sabe? Certo. Aí ela cuidava dos filhos. Meu avô, eu acho que ele trabalhava o dia todo. Eu não sei se ele trabalhava em 2 empregos, mas ele mantinha. Tanto que na minha família as pessoas são mais conservadoras. Eu não sei se são tradicionalistas. Na família da minha mãe eu não sei. E é assim, é engraçado você pensar, porque, tipo, minha avó que viveu nessa época, eu acredito que ela seja uma exceção. Por ser um país pobre, as mulheres tinham que trabalhar para ajudar a manter a família. Certo. Pode falar um pouco, é que eu tô um pouco sem ar, tô pegando fôlego aqui. Não, mas ó, a gente saiu um pouco do tema. Vamos voltar. Não, É, vamos que voltar. eu te perguntei se tu acha que o título de alfa ele vai mudando com o passar do tempo. Aí tu falou sim ou não? Vamos só para deixar resumido, sim ou não? Não, sim, eu acho que sim, com certeza. Assim, Beleza. eu Mas acho ó, que vai e- mudando com a moral, né? A moral e dependendo a forma que é a cultura da sociedade, né? Tipo, mas aí ó, eu tenho um atualmente, se a lance. gente for pegar atualmente, a definição de alfa a brasileira e americana, se você pegar tipo, por questões dessa comunidade que a gente conhece, talvez sejam um pouco parecidas. Mas aí você leva para, sei lá, países nórdicos ou Islã, vão ser definições diferentes. Certo. Mas, Assim, tipo, mas ó, vou te trazer uma. Que é o ponto, acho que é um negócio que me fez a provocação desse tema, tá ligado? Que foi um pensamento que ele me veio. Que eu acho que assim, eu acho que existe universalmente um significado de alfa. E todas as outras coisas que são os alfas do passar do tempo, nada mais são do que betas destacados. E observa esse termo. Eu acho que eu li esse termo, beta destacado, em algum dos blogs que eu tô acompanhando agora, que eu tô vendo uns blogs antigos, tipo Zero Mobral, Pobretão de Vida Ruim, te recomendo muito ler. E só que, tipo assim, é um termo que ele não usa como esses termos que a gente sempre usa, Red Pill, tá, blá, 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 que vira meio que oficial, assim, entre aspas. Foi um negócio que ele só jogou. E aí eu comecei a pensar nisso, sobre beta destacado. Porque, basicamente, eu acho que literalmente assim, o alfa é o cara que ele consegue ter os
os 3 pilares, tá ligado? Que é beleza genética, dinheiro e... Puta, esqueci o último. Acho que é status. Isso, exatamente. Beleza genética, Desculpa, é dinheiro e status. dinheiro. Ouviu? Beleza genética, dinheiro e status. São as 3 coisas, são os 3 pilares. Então, tipo assim, e isso, cara, isso tu vai enxergar em qualquer sociedade no decorrer de todo o tempo, tá ligado? Esse é o alfa. O alfa, eu diria até, o alfa ele é pré-definido pela natureza. Porque, tipo, por exemplo, beleza genética, tudo depende da capacidade, tipo assim, tudo depende dos seus pais. E pro seu pai conseguir arranjar tua mãe, ele também tem que ter beleza, status e dinheiro. Quer dizer, pra ele conseguir arranjar uma boa mulher para que você tenha uma boa genética. Então, assim, tipo, é quase, eu diria mesmo que é quase um pedigree ser um alfa, saca? Que, sei lá, um cara tipo Mark Zuckerberg, ele é um beta destacado. Porque, assim, eu acredito que o alfa, ele é um título, ele não é uma posição nem um estado, nem uma atitude, tá ligado? Tipo, sei lá, você pode ter uma atitude idiota, você pode ter uma atitude imatura. Mas, mesmo sendo um alfa, mas aí é uma atitude imatura e uma atitude outra coisa. O meu ponto é que existem betas que se destacam. E esse, cara, sei lá, adicione qualquer magnata de tecnologia ou qualquer magnata chinês, porque se tu vê o cara, tu vê que ele não. Às vezes ele veio de um lugar muito aleatório e ele é muito feio, mas ele tem dinheiro e status e outras coisas afins. Mas o alfa mesmo, o alfa, ele tem essas coisas desde o início, assim, ele traz isso inato de si. E no decorrer da história, no decorrer não só das histórias, mas eu acho que até tipo, de literatura, de desenho, isso é bem evidenciado pra gente, tá ligado? Porque é meio que uma informação subconsciente de todas as pessoas. Eu acho que as pessoas tentando alcançar o título de alfa é como, tipo, um plebeu tentar alcançar um título de rei, tá ligado? Na monarquia. Que a monarquia nada mais é do que literalmente isso. Tu tem que ter herança genética. Então, tipo, você acha que o incel não pode ser considerado um alfa? Não. Tipo, o incel, por exemplo, o incel ele pode se tornar um beta destacado. Porque assim, se o incel fosse um alfa com beleza, dinheiro e status, tipo, é muito difícil acreditar que ele não conseguiria nenhuma mulher, tá ligado? Tipo assim, porque naturalmente, vamos supor, só se ele escolheu, mas aí ele não é um incel, ele é um volcel, porque ele é um celibatário voluntário, sabe? É impossível tu ser um alfa, nesse significado que eu tô dando, e ser um incel. Juro, eu diria de verdade isso, cara. Porque vamos supor que, sei lá, até na Bíblia, sei lá, acho que é Paulo que nunca teve relacionamento com nenhuma mulher. Vamos supor que ele fosse muito bonito, ele tivesse muito dinheiro e ele tivesse um status muito foda. E ele decidisse não ficar com alguém. Ele tá decidindo, então não é involuntário, sacou? Então assim, é impossível. Mesmo. Porque o incel ele tá na premissa de que ele não tem valor de mercado sexual, tá ligado? Ele não tem valor, ele não tem o que a gente chama de valor de barganha. Não tem, tipo, o valor de barganha dele é muito baixo. E ele não quer se readequar ou pagar por sexo. Esse é o cara. E, assim, eu acho que isso foge um pouco até da nossa discussão sobre alfas, mas se o incel ele tiver dinheiro, já é o suficiente para ele deixar de ser um incel, né? Tipo, não, Sim. hoje em dia não existe uma beleza. Eu realmente não conhecia o termo de beta destacado e é bem interessante o que você fala. Eu acho que é verdade. Porque assim, esse negócio das pessoas forçarem, então acaba mostrando posteriormente, né? Como você ficar forçando. Então, um cara que ele é alfa, ele não precisa falar e mostrar toda hora que ele só age naturalmente. Uma pessoa que tenta se mostrar, sei lá, vai começar a usar um determinado estilo, ou vai forçar um status que talvez ela não tenha, e coisas do tipo. Sim, Uma porque coisa que acho que tu entendeu, exato, tu entendeu o core, né, o núcleo do negócio. Porque assim, vamos supor, mesmo o cara que ele força um status, e assim, vamos supor que um cara ele alcance beleza estética através de cirurgias plásticas, ele alcance dinheiro através de êxito profissional e ele tenha um status
um bom status no, no círculo social dele. Ele alcançou, tá ligado? Então, assim, ele é um beta destacado. Ele pode ter o mesmo valor sexual que um alfa, mas o alfa teve tudo isso naturalmente. Por isso que eu digo que é um título. Tipo assim, você pode alcançá-lo ou recebê-lo. Você pode se tornar alguém da nobreza, mas para você ser rei, tu tem que nascer rei, entendeu? É tipo isso. Desculpa, é tipo eu vou pegar um exemplo. É tipo o Michael Jackson, né, velho? Pode crer? O cara era negro, queria ser branco e usou, eu não sei se foi remédio, cirurgia, sei lá, e virou branco depois, ao invés de ser naturalmente. Caralho, tu falou tudo, cara. É um puto exemplo. Tá ligado? Seria isso. E assim, as pessoas buscam, eu não sei por que buscam ser alfa, sabe? É que assim, é difícil categorizar se é um status ou. Mas eu acho que a grande parte dos homens tem essa não é necessidade, mas essa vontade de se tornar homem para pegar mulher. Geralmente é isso. Tem uma parcela que pega só para desenvolvimento pessoal, mas grande parte deles só tem para forçar isso para sexo. Sim, não, cara. Perdão, tu não terminou? Perdão, pode continuar. Acabou? Sim. Ah, não, isso é fato. Eu acho interessante tu falar isso, cara. Tipo, mas eu acho que isso é muito incutido em nós, porque, como eu falei, para você conseguir uma boa mulher, tu tem que ter uma boa hierarquia e um bom valor de barganha. E naturalmente você consegue isso aprimorando as suas características. Então assim, o raciocínio do cara não tá errado. Tipo assim, por isso que assim, são assuntos separados. Se vale a pena hoje em dia, e se esse é o caminho certo? É o caminho certo. Tipo assim, você se tornar um beta destacado é o melhor caminho para caso você queira poder tá como aquele que escolhe no mercado sexual, saca? Porque assim, eu acho até também assim, eu acho que até outra característica do alfa é que ele não dá ideia em mulher. As mulheres dão ideia nele. Eu não sei se já conhecia alguém assim, mas eu tinha um vizinho, cara, na primeira casa que eu morei. Não vou falar o nome dele, mas porra, o cara era bonito, cara. O cara era boa pinta. Ele era engraçado. Ele não era fortão assim, velho. Mas ele tinha um portezinho meio magrelo. Mas, mano, tava estourando naquela época de emo, tá ligado? Então ele tinha um porte meio boy band, assim, boy band emo. E aí ele se dava bem pra caralho com mulher. E, mano, juro, eu era muito pequeno, mas ele me contava as histórias, velho. De tipo, as minas pediam pra ir na casa dele. Isso não faz tanto tempo assim. Isso não é tipo. Porra, não é recente. Tá ligado? Isso é bem passado atrás. Mas real, as meninas perguntavam, começavam a falar, tipo, nossa, pô, ia ser legal assistir tal coisa com você na tua casa, na cara de pau mesmo, sabe? Ele simplesmente ele não tinha que falar com ele. Tipo, ele dizia, mas o pior é que eu ficava muito na rua brincando com os moleques, e a gente via as meninas entrando na casa dele, tá ligado? A gente chamava ele, às vezes a gente chamava ele e ele não saía, porque ele tava com uma mulher lá dentro. Então, assim, não sei se tu conhece alguém que é meio que assim, ou tu conheceu alguém que é meio assim e tem alguma história, algum exemplo? Eu tenho um cara no meu trabalho que ele é assim, sabe? Ele é, ele é bonito pra cacete e ele é inteligente, tipo, não é aquele tipo de cara bonito e burro. Se bem que é inteligente, não sei se é tão, porque o cara escreveu isso. Aí é complicado, mas. Ele tem umas histórias que ele fala sobre umas minas que, tipo, e alguém manda mensagem pra ele no WhatsApp do nada. Uma vez, no carnaval que teve agora, ele tava no metrô, daí ele chegou pra uma garota lá no metrô do nada e falou: eu ainda não beijei esse ano, você quer me ajudar? E ele ficou com a mina, sabe? Se fosse um cara normal, que ele ia ser liberado a sério. Não, total, cara. Tipo, Eu criei. Esses dias eu acho que eu mostrei pra você que eu criei uma conta. Aí a gente pegou uma conta do Tinder, a gente pegou algumas fotos dele e fez o perfil. esse cara? Sim, o que Pô, choveu. ele é boa pinta, cara. Ele é boa pinta pra caramba.
Foram 15 metros seguidos, tá ligado? E aí, tipo, você chamava as garotas pra sair na hora e elas não aceitavam, sem conversar muito. Porra, Então, como é possível? Não, mas eu acho que isso é que também, pô, tem todo o lance. Cara, por isso que eu digo, se tu mescla técnica de o jogo, né, em si, com um cara bonito, velho, não tem como, mano. Tipo, é desleal, velho. Eu diria até, eu diria assim, que é desleal até pra um beta destacado. Porra, porque é muito fácil mesmo, pra. Então assim, tipo, isso pra mim é outra diferença que é muito forte de um alfa para um beta destacado. Porque eu acho que até psicologicamente, um cara que ele se torna um beta destacado, se ele já foi muito beta, ou se ele era um beta razoável, se ele já tá red pill, se ele não é red pill, mas ele acabou se tornando beta destacado, eu acho que esse cara ele tem uma mentalidade ainda um pouco do passado dele, sem facilidade. Então assim, eu acho que pro alfa de nascença, assim, o alfa raiz, velho, ele tá tão acostumado a pegar a mulher no modo easy que pra ele é natural, tá ligado? Eu acho que o beta destacado, ele ainda acha que. Ele ainda faz mais do que ele deveria fazer se ele tem um status alto de beta destacado. Tipo, em que ponto eu quero entrar com isso? Tipo, eu tenho um brother do colégio, né, do nosso colégio, que ele era meio. Ele era gordinho. Depois eu vou te mandar no Discord o nome dele. Tu vai saber quem é, cara. já seja quem é, Já mas. sabe, não, ele era gordola, jogava um Pokémonzaço, velho. Ele era. ele é gente boa, ele é gente boa pra caramba, tu sabe o que é. E ele era gordão, velho. Mas assim, a família dele sempre foi da hora, tá ligado? Ele sempre teve uma grana bacana. A mãe dele precisa uma gostosa. Mas ele sempre teve grana, esse ele sempre teve grana. Tanto que ele tinha vários jogos, a gente. Eu tinha até outro amigo nosso que roubou ele uma vez, mas enfim. Roubou um bagulho de Pokémon dele. E, tipo, eu acho que ali pros 15, 16 dele, ele, mano, das férias pra voltar pro colégio, ele ficou magrão, velho. Ficou magrão, foi pra academia. Tipo assim, um mês bizarro, cara. Acho que, pô, fase de crescimento, tu consegue emagrecer mais fácil mesmo. E ele voltou assim, ele tinha um rostinho normal, mas aí ele ganhou um boostzinho assim no corpo, tals. Ele já conversava com os moleques que era mais da hora assim, quando ele era gordola, mas ele era meio que aquele amigo, o amigo da lição, tá ligado? Aquele brother que tu só pede lição e fala, e aí, mano? Que os descoladinhos só troca ideia pra pedir lição e basta. E. É, Ela é de padrão. gente boa. Exato. E, tipo, ele ficou assim, bombadinho, tal, ficou da hora e começou a pegar umas minas. Inclusive, pegar umas minas de um círculo que ele jamais conseguia pegar antes. E só que é interessante, porque assim, cara, ele tá num nível alto de hierarquia. Tem umas minas, sei lá, eu acho que assim, as minas 7, 6 vão falar com ele direto. E ele tem capacidade de pegar umas 8 e 10, ou Tizi tinha capacidade de pegar umas 8 e 10, assim, quer dizer, umas 8 e 9, sem falar muito. Mas ele sempre foi de falar bastante, assim, ele sempre acaba conversando muito com a mina, sabe? Que a gente até zoava ele, falava que ele ficava temperando e Temperado. isso! Tipo assim, por quê? Porque isso é um hábito. É um hábito de beta, tá ligado? Porque tu fica, cara. Tu fica. Eu acho que tem essa leve insegurança. Porque ele não. Tipo, ele ainda tem no interior dele aquele leve instinto de tipo, mano, essa pode ser a última mina que eu vou pegar, tá ligado? Ou tipo, pô, a estiagem pode secar. Que é o instinto de sobrevivência do cara. O cara hoje em dia. Tipo, o cara hoje em dia, antigamente se casava cedo e beleza, tu tava meio que garantido. Mas hoje em dia o cara começa a se desesperar. Ele começa a achar que toda mulher que ele fica é a última mulher que ele vai ficar na vida. E isso fica, tá ligado? Eu acho que isso fica um pouco nos costumes. E pra mim isso é uma diferença gritante do alfa e do beta. Mas é que, assim, cara, eu não sei se você já fez essa comparação, mas geralmente a vida normal de um homem qualquer é tipo a jornada do herói grego, sabe? Onde o cara tá em crescimento, aí tem a queda, aí ele volta, só que muito melhor. E aí, se você parar para comparar com essa vida sexual masculina, é bem parecida. Então, eu acho que acontece com
como esses caras, sabe? Os betas destacados. Eles, sei lá, se a gente pegar, por exemplo, o cara que... Vamos criar uma situação hipotética aqui. Certo. Tá conversando com uma garota e aí ele começa a se apaixonar por ela e acha que tá sendo recíproco, tá ligado? Uhum. E aí isso e a primeira vez que ele tá tendo contato feminino, aí ele acha que é a ascensão dele, fora ou coisa parecida, e aí ele cai. E depois disso ele começa a pensar, meu, eu vou tentar evoluir isso daqui pra mudar, sabe? Pra melhorar minha situação. Ele se desenvolve da melhor forma e vira um beta destacado. E aí, se você pegar, por exemplo, o perfil do herói grego, seria uma coisa bastante parecida. Eu acho que essa queda fica na mente de cada pessoa, tá? Eu acho que até de um cara alfa qualquer. Porque todo mundo já levou fora. Se você chegasse pro seu vizinho antes e falasse pra ele, você já tomou fora de alguém, provavelmente ele ia falar que sim. Certo. E aí, provavelmente ia ser alguém que ele gostava. E isso ia ficar na mente dele e provavelmente ele ia começar a ficar mais preocupado com isso, sabe? Uhum. É aquele negócio de que as pessoas falam que o cara ele tá sempre querendo casar e aí depois do primeiro porre de verdade que ele tem com uma garota, ele esquece, sabe? Ele desiste daquilo. Certo. Isso é a minha visão. Pô, gostei do que tu falou, cara. Esse negócio da jornada, né, do herói é muito interessante. Mas, pô, tu me fez pensar num ponto agora, cara. É que, assim, pra mim, na minha visão, tipo assim, ser um alfa engloba esses 3 pontos principais, mas acaba criando um piloto automático de atitude. Que é meio que, eu diria assim, pode se chamar de uma atitude cafajeste, entre aspas, mas eu acho que o cara, ele é um cara que, tipo, ele tá além da margem do amor, tá ligado? Tipo assim, ele é um cara que, pra início de conversa, eu acho que ele nem começa acreditando no amor, ou tipo... Porque, óbvio, o amor é uma opção, tá ligado? Ele nem começa optando pelo amor. Porque, tipo, como que eu posso dizer? Eu acho que eu acho que essa é uma das diferenças entre o alfa e o destacado, saca? Que o alfa, ele aproveita ao máximo, tipo, todo esse benefício natural que ele tem, e ele tá sempre ali no modo fodão, e mesmo quando acontece alguma situação ruim, ele não tem a queda, tá ligado? Ele meio que. Ele anestesia ela com uma outra atitude. Ou ele anestesia ela com com todos os outros pilares fortes que ele tem. Tipo, eu digo no sentido de que quando você cria uma constância de sucesso e você tem bases muito fortes, é muito mais difícil que uma ponta que se quebrou ela afete as outras, tá ligado? Pra que cause uma tristeza o suficiente pra te dar uma reflexão. Pelo menos é assim meio que eu enxergo quando eu tenho uma reflexão, ou quando as pessoas tendem a ter uma reflexão. Elas já estão com a base meio pendulante, assim, tá ligado? A base como um todo. Só que aí acontece alguma coisa um pouco mais profunda em um ponto, aí já acaba criando uma reflexão. Eu acho que o cara ele nem acaba tendo essa reflexão pra ter essa evolução, sabe? Tipo, pra mim essa é uma das diferenças entre o alfabeto destacado, talvez. Não sei. O que você acha? É que eu não entendi muito bem no caso. Você acha que um alfa ele não é afetado tanto, o psicológico dele não é tão afetado ao ponto dele ter uma queda grande de fato, seria isso? Isso, tipo assim, porque as bases dele tendem a ser muito fortes, tá ligado? Tipo, porque, por exemplo, acho que vamos supor, quando vamos supor que você tá numa retranca, tu gosta muito de uma mina. Só que, tipo assim, tu come geral. E aí tu fala, nossa, acho que eu gosto dessa mina aqui. Aí, por algum motivo bizarro, você tem todas essas características de alfa e ela fala, pô, não quero ficar com você. Tu pode ficar com qualquer outra mulher,
tá ligado? Tipo assim, você sabe que você pode ficar com qualquer outra mulher. Não é tipo quando você tem uma namorada, tu gosta dela, e daí ela termina com você, e aí você pensa, caralho, e agora? Tipo, tu vai ter que se esforçar, tu não tem a certeza de que você. Ou pelo menos assim, tu não tem uma alta probabilidade de conseguir uma outra mulher. Tão boa quanto, entende? Agora o alfa não. Mas sabe o que eu acho que a questão é preferência, sabe? Porque às vezes assim, o cara ele pode estar, ele tá com alguém, ele acha a pessoa extremamente incrível, sabe? E aí mesmo ele tendo a capacidade dele ficar com uma pessoa depois dele ter tomado a bota, ele tipo, ele fica por ficar, mas não se sente tão feliz como se estivesse com aquela outra pessoa. É tipo você tentar preencher o vazio com prazer, sabe? Uhum. E eu acho que é isso. Pô, interessante. É que eu acho que tem uma diferença em ser feliz quando você tá em duas fases diferentes da sua vida, que é o que a gente popularmente chama de blue pill e de red pill, tá ligado? Tipo assim, eu acho que qualquer pessoa blue pill é mais feliz do que uma pessoa red pill. Pelo simples fato de não enxergar a Porra. verdade, tá ligado? Eu acho que. Eu não arrisco dizer que eu sou mais feliz do que uma pessoa que tá na Matrix ou que tá tipo, lá. Que tá de boa até, tá ligado? Sei lá. O cara tem É, um assim, ó, Civic, ele tem um Civic, ele tem uma casa bacana, ele tem, sei lá, 2 filhos e beleza. Eu não acho que eu seja mais feliz que ele. Então, assim, essa aqui, compreensão de que existe um vazio nas pessoas e que elas preenchem com coisas superficiais muitas vezes e elas não buscam algo que preencha de verdade, para mim esse tipo de pensamento ele tá relacionado, tipo assim, esse pensamento de forma profunda, ele tá relacionado a quem já acordou ou quem tá começando a acordar. Tipo assim, quem tá vendo o abismo, tá ligado? Pra quem tá ali e fala, putz, que a pessoa fala, meu Deus do céu, alguma coisa está dando muito errado na minha vida. Aí a pessoa fala, porra, tem uma coisa me preocupando, tem alguma coisa, aquele comichão. Agora, pro cara que não tá nem perto disso, tipo assim, óbvio, eu acho que todo mundo talvez num momento pense, nossa, será que estou fazendo certo ficando com todas essas pessoas? Mas é um pensamento muito rápido, sabe? É... Porque eu acho que o cérebro mesmo do cara Blue Pill, ele já fala, não, tudo bem, cara, tá viajando, é um dia ruim, abre uma cerveja, sei lá, abre uma cerveja, e pro Alpha, eu penso assim, cara, ele pensa assim, pô, vai pegar uma mulher, vai no Tinder, que tu vai ter um monte de like, vai fazer alguma outra coisa. Então, tipo, eu acho que o Alpha, talvez ele não seja um total matrixiano, porque como eu falei, eu acho que ele não chega na camada do amor, só que ele fica mais ali superficial. Uma hora ele se apaixona, isso é fato. Uma hora ele se apaixona. Mas as retrancas dele são muito difíceis de acontecer, porque ele tem um limitador. Tipo, sei lá, limita o peso do Rock Lee, tá ligado? Quando ele solta assim, pá! Ele tem tipo um limitador de tristeza. Que o cérebro dele fala: não. E eu digo muito isso, cara. Porque, como tu falou, que pode ter existido, esse meu vizinho mesmo. Tinha uma garota que era a garota que ele sempre falava dela. E, tipo, eu era pequenininho, então eu sempre tava ouvindo. E às vezes eu era tão pequenininho que eu ficava só quieto, só ouvindo. E aí o cara acabava conversando com o nosso outro vizinho, que eles eram mais próximos. E ele acabava falando alguma coisa, tipo, pô, tem uma menina que eu gosto e pá. Só que, tipo. E aí ele falava, já fiquei com ela, tal, mas ela não quer nada sério, blá. Só que aí depois ele já falava de uma outra mina pra ficar. Ou que ele ficou com outra mina, ou ele falava, tipo, fiquei com a amiga dela. E qual que é o lance? Esse é o modo automático do cérebro dele, tá ligado? Que ele fala, ó a tristeza vindo, buceta. Pá! Tá ligado? Ele faz tipo isso. Acho que, não sei se tu entende o meu ponto. eu não sei. Você acha que assim todo cara alfa é necessariamente red pilado ou algo assim? Não. Eu acho que o cara alfa. Tipo assim, interessante. Eu acho que ele não é. Ele não é. Tipo. Racionalmente red pilado.
ele consegue. Tipo assim, ele tá num status tão alto na sociedade que normalmente ele consegue olhar pra baixo. Que assim, eu imagino a sociedade e as coisas como uma escada, tá ligado? O conhecimento como uma escada. E a experiência também. Quando você. Só que ela é uma escada interessante, é uma escada que você só pode olhar pra baixo. Então, assim, você vai subindo os degraus, tu vai conseguindo olhar mais pra baixo, saca? Então, assim, sei lá, eu vou lá e leio um livro sobre oceano. Eu tinha um nível de conhecimento na escada dos oceanos. É um exemplo meio idiota. Aí tu lê o livro, tu subiu alguns degraus e aí você consegue olhar as outras pessoas que estão num conhecimento inferior ao teu sobre o oceano ou nas outras ou nas visões passadas que você tinha sobre o oceano. E é daí que você pode trocar uma ideia com as pessoas e falar, olha, tem tal conhecimento. E aí as pessoas sobem também na escadinha do conhecimento e babá. E o alfa, tipo assim, ele tá tão destacado naturalmente na sociedade que ele já tá, tipo assim, na escada do amor, enquanto o beta, ele não consegue pegar muita gente, então ele meio que fala, tudo bem, porque um dia eu vou ter a garota dos meus sonhos. O alfa, eu acho que o alfa, ele, sei lá, ele vai pegar uma mina, daí ele vai perceber, naturalmente ele vai perceber que ele atrai as mulheres, assim, naturalmente. Que ele vai ver uma comédia romântica e ele vai falar, mano, eu não preciso ser tipo esse cara bobão aí da comédia romântica. Eu consigo pegar uma mina, tipo, normal. E aí ele, aos poucos, ele vai racionalizando conforme ele vai amadurecendo. Então, assim, ele não é um red pill racional. Ele. Ó, tá aí, outra diferença e característica do alpha. O beta destacado ele tem que aprender a ser um beta destacado. O alfa não. E isso inclui as características e o conhecimento, sabe? Talvez seja uma diferença vital. Esse Pode falar. outro ponto também, que tipo, geralmente as pessoas falam muito sobre ser alfa e elas se limitam só no âmbito sexual, sabe? É como se todo mundo achasse que um alfa fosse uma espécie de P-Way, entende? Aham. Seria o cara que é só pegar mina e apenas isso. E Certo. aí esquece o resto. É aquele voltando no assunto, seria aquelas outras características que o cara teria que ter. Uhum. Status e dinheiro também. Não é que ele só pega a mulher, ele não é alfa se ele não tiver dinheiro ou status. Às vezes ele não precisa nem ser multimilionário, sabe? Aham. Só ter estabilidade financeira, por exemplo. Ele já seria o suficiente para ser um alfa. É que, tipo, pelo menos eu uso bastante o exemplo de mulher, porque a mulher ela é meio que o termômetro do quão bem sucedido você é, tá ligado? O nível de mulher que você pega. Tipo, é a mesma coisa que o carro. Por exemplo, tu não anda com a sua conta bancária na sua testa, certo? Tipo, tu não anda com o número do dinheiro que você tem no banco na sua testa. Então, como que você mostra para as outras pessoas que você tem dinheiro? São seus bens. Daí, tipo assim, vamos supor, tu tem uma empresa de. Tu fala assim, tem um restaurante. Beleza, a pessoa vai pensar, pô, o cara tem um restaurante. Pode ser um barzinho, um restaurante ali, sei lá, em alguma cidade, em alguma metrópole, algum centro comercial, e não dá dinheiro nenhum. Agora, se você fala, ó, eu tenho um restaurante, e a galera te vê, perdão, andando de L200, aí o cara fala, porra, o cara tem um restaurante pica. Foda. Então, assim, as mulheres são um bom termômetro disso. Porque, naturalmente, elas se atraem mais pelos homens mais destacados. Então, assim, se você vê uma mulher de alto nível com, com um cara, ali tu pode ver que tem algumas características que mostram isso. Tá ligado? É por isso que eu uso esse bastante exemplo, que eu dei vários exemplos sobre isso. Mas isso que você falou é interessante também. Tipo, talvez a gente não abordou muito esse ponto do status social do dinheiro, talvez. Eu acho que talvez seja meio explícito, né? Mas eu vou até dar um exemplo do que pra mim é um alfa com status social. Por exemplo, no nosso grupo de amigos, que a gente faz churrasco às vezes e tal, que é um grupo mais mesclado assim a galera, ali a gente vai, faz umas piadas e, porra, é engraçado. Engraçado pacas, tá ligado? Às vezes é muito engraçado, às vezes é pouco engraçado, mas na maioria das vezes é engraçado, assim, que tem humor e aí tu fica feliz e babá. Porque ali a gente, naturalmente o nosso grupo também tem uma certa hierarquia de quem fala mais, quem tem mais voz e babá.
Agora, às vezes eu chego em um outro lugar e aí eu falo um comentário que ele não é nem ofensivo, porque o meu humor ele é meio ácido, mas eu faço um humor normal, um humor que inclusive meus outros amigos dariam risada. Mas lá não rola, tá ligado? Ou não rola ou foda-se. Mas aí entra um cara que ele não é nem tão engraçado assim, mas ele fala qualquer porra. E as pessoas já dão risada. Não só as mulheres, mas também os homens, sabe? Que eu acho que, inclusive, na sala de aula tem isso, velho. Que, sei lá, os caras meio bobão, assim, do fundo, faziam um bagulho que a sala inteira dava risada. Inclusive, talvez até pessoas que os caras zoavam, tá ligado? E aí eu percebi isso e eu falava, mano, o cara te zoa e tu dá risada da piada dele. Isso é uma demonstração de hierarquia social. Tipo, pro cara que é alfa mesmo, só dele chegar num ambiente, as pessoas já percebem a presença dele. E as pessoas naturalmente tentam agradar, acham mais engraçado, acham mais inteligente, acham as opiniões melhores, acham o que for. Entende? É que eu acho isso relativo também. Tipo, você abordou uma coisa que é bem difícil de medir, que é o humor, sabe? É que assim, nosso grupo, ele geralmente ele tende a ter umas piadas meio ácidas. Só que se a gente pegar e colocar em algum grupo, sei lá, algum lugar normal, não normal, mas algum lugar padrão, por exemplo, e soltávamos piadas, a galera pode não entender ou pode achar ruim, Uhum. principalmente se tiver justiça social. Ah, mas É, tenta, mas tenta focar nesse ponto que eu abordei, tipo assim, da presença natural que o Alpha tem e na forma como as pessoas reagem a ele. Tipo, o que, que tu acha? Tem alguma história? não sei, cara, eu acho que eu vou pegar de exemplo o cara do trabalho, que tipo, a gente, Trabalho, pode crer, é um bom exemplo. a gente conversa bastante com esse maluco, ele é muito gente boa, todo mundo acha ele legal pacas. Só que é engraçado porque assim, às vezes ele é um pouco devagar de raciocínio. Ele é inteligente, mas para ele pensar sobre alguma coisa ele demora um certo tempo. Ou às vezes ele faz umas brincadeirinhas meio não sei se, tá ligado? E o Uhum. pessoal fica brincando às vezes, tipo, falando, você é meio devagar, ou coisa do tipo, sabe? Certo. O pessoal brinca, você é um pouquinho retardado. Mas não é de uma forma pejorativa, é meio levando no Ah, humor, não, sabe? mas ele é alfa. Tipo, ele. Pelo que a gente discutiu, tu pode considerar ele um cara alfa, assim? Assim, o cara tem dinheiro, o status dele, quando ele chega em algum ambiente, o pessoal já vira atenção para ele mesmo, sabe? Uhum. De âmbito geral. Eu lembro que quando o cara foi trabalhar, ele, quando foi fazer a entrevista dele, tá ligado? Ele tava só na recepção. Ele não tinha falado com ninguém ainda. Só falado na recepção. E aí o pessoal já começou a comentar de onde ele era, se ele ia trabalhar lá e tal. Daí depois minha chefe confirmou e etc. Mas, assim, só dele chegar na época que ele chegou sem ter falado com ninguém, o cara já chamou a atenção, tá ligado? Caraca. É, Mas é. Não, cara, tu acho que você citou uma coisa perfeita, velho. Esse é o lance. Tipo assim, porque eu tô tentando aqui abordar, né? As principais diferenças. Então, tipo. Talvez pro beta altamente. Vamos supor que o beta destacado ele conseguiu chegar a ser um 9 de 10. O que, pô, é bem difícil. Aí ele vai conseguir ter essa presença também, e babá. Mas acho que abaixo disso, ali, um 8 um 7 já não tem essa presença natural, tá ligado? E eu digo, cara, isso é muito louco porque eu acho que isso acaba acontecendo em todos os ambientes, sabe? Eu acho que, tipo, isso é importante, tipo, pra mim, por que que essa discussão de o que que é um homem alfa, ou caramba, por que que isso é importante? Porque, porra, tem diversos outros podcasts ou canais que falam sobre talvez coisas que possam ser consideradas mais relevantes e afins, mas eu acho que é muito importante pra você saber e você criar parâmetros do que as coisas são para você poder enxergar onde você tá. E a partir daí, você não só enxergar onde você tá, mas você respeitar onde você tá. E você, inclusive, planejar para onde você quer ir.
Entendi. Acho que. E principalmente Entendi. nesse sentido de ser um homem alfa ou não, isso é importante. Pô, por exemplo, eu admito, cara, eu sou beta. Ponto. Sabe? Eu acho que talvez a gente tenha a tendência, vamos supor, alguém perguntar pra você, quanto que tu acha que isso é? Você vai falar, eu acho que 6 de 10 pô, eu sou na média, acho que eu consigo ali, beleza, arranjar uma galerinha bonitinha, pá, ficar, se eu usar umas técnicas. Mas a gente tem que ser frio, acho que quando a gente faz uma análise de nós mesmos, nós temos que ser frios. Porque só a partir da autocrítica você consegue crescer, sabe? E você assumir essas coisas não é fácil. Principalmente quando você não tem uma boa visão do que é o topo e mesmo assim você quer criar, você quer dizer que você tá na média, tá ligado? Cara, eu acho que isso é legal que você acabou de falar, que é se eu me pegar como exemplo, sabe? Porque assim, eu me considero como um incel. Aham. E quando eu percebi isso, eu pensei, puta merda, mano. Eu não acredito. Que bosta. Que filha da puta fudida. Então, eu fui começando a me conformar e com relação a isso. Às vezes eu fico pensando, caralho, que merda. Mas eu assim, que a partir do momento em que você, como você falou, a partir do momento que você faz essa análise sobre você e você tenta evoluir a partir disso, é uma boa etapa, sabe? Eu, por exemplo, eu tento passar e tipo, tirar essa parte da sexualidade a limpo e aí ficar. Eu acho que fazendo isso eu vou ficar mais tranquilo. Porque, querendo ou não, eu ainda tenho esse pouco desse pensamento blue pill na minha cabeça, sabe? E aí, tipo, tirando isso, eu acho que já tira um pouco do resquício e eu fico tranquilo. E às vezes é o que muitas pessoas não têm, sabe? Se você pegar um pouco da comunidade em si como um todo, é o que o pessoal às vezes fala, que assim, os caras acabam fazendo, endeusando uma mulher, acho que seria essa palavra, e por isso que eles levam tão a sério essa questão, sabe? Eu acho que, até comigo, não no fato de endeusar a mulher e sim o ato sexual, no caso, sabe? Tipo, Aham. de ver como aquilo é importante. Tipo, todo mundo fala que é importante desde que você, sei lá, entra na puberdade, Sim. na sua cabeça. E aí, a partir do momento que você vê que você não é apto para aquilo que todo mundo tem uma aparentemente uma aparente facilidade, você começa a se ficar pensando que você é um bosta, sabe? Sendo que geralmente a vida não é só isso. Sim. Seria um autodesenvolvimento e pensar sei lá, desenvolver inteligência, dinheiro e tal. É. Perdido. Se você quiser voltar já a falar, eu quebrei raciocínio aqui. Não, relaxa, pô. Vou inclusive concluir, quer dizer, concluir não, vou prosseguir com o que tu tá falando, cara. Isso é interessante. Porque como eu falei, é isso que eu falei, de você definindo o topo, você consegue traçar parâmetros, sabe? É tipo tipo tu fazer um programa, cara. Tu tem que definir onde você quer chegar, qual que é o objetivo disso aqui, como eu quero chegar lá. E aí você define os parâmetros que você vai ter que levar até lá. Isso é interessante porque pro, pro incel, ele entende mais ou menos a hierarquia, só que ele não quer aceitá-la, sabe? Mas assim, eu tenho um puta empatia com o incel. Acho que é o grupo que eu tenho mais empatia, tá ligado? Porque acho que até tem um pouco daquele sentimento que ninguém que. Inclusive, as pessoas do Red Pill às vezes não tem empatia nenhuma com o cara incel. E eu digo isso de verdade, não é porque você é meu amigo. Eu sempre tive empatia com o cara que é incel e tal, que ele mantém as convicções dele, que ele acredita que ele não tem que mudar para fazer tal coisa, que as coisas deveriam se adequar e ser mais fáceis, ok. Mas isso pra mim tem ali um tantinho de crença limitante, sabe? E como você falou, esse lance da sexualidade, mano, não vamos ser hipócrita aqui e falar que, tipo, agora eu sou red pilado, isso aí caguei, foda-se, isso não tem importância na minha vida. Não é assim que funciona. Porque não envolve só o lance psicológico social.
Eu diria que envolve até o biológico. E se você pensar em mentalidade ou mindset montado ao longo do tempo, esse é um mindset, como você falou, que tu começa na puberdade ali, ou até antes, às vezes, você começa a dar importância a isso, as pessoas começam a falar sobre, mostrar. E isso vai, tipo, porra, é uma programação que tu tem ali 10 anos, cara. Então, assim, às vezes é melhor você fechar isso, dar como fechado e prosseguir, do que você ter que, porra, realinhar todo o seu mindset e que é dispendioso, demora, tá ligado? Eu acho que, principalmente no mundo que a gente tá agora, tem que ser prático. Principalmente se você tá ali querendo seguir o teu rolê, velho, seguir seu modo de vida e tal, você tem que, tipo assim, terminar o quanto antes aquilo que a Matrix pede. Porque eu gosto desse termo, de usar. Tu tem que usar a Matrix como escada pra sair da Matrix. Tu não tem que lutar contra ela, tu tem que usar ela pra sair dela. Porque se você tá lutando contra ela, você tá dentro dela, pra lutar com ela, sabe? Eu não quero nem tocar na Matrix, essa é a meta. Ou seja, tu tem que terminar o seu pack inicial, assim, de vida. Tu tem que terminar a escola, tu faz a faculdade, tu transa com alguém, pra tu ter uma história de transa, e daí tu segue sua vida. Tá ligado? Você matou as expectativas do mundo. Ainda tem aquelas outras de, porra, namora, casa, aí os caralho, mas essa aí você enrola. Essa aí você pode enrolar e o tempo tá passando e os homens. E cada vez mais os homens vão falar, mano, de fato tu tá fazendo certo, uma roubada, essa fita aí. Mas bom, não vou entrar nesse assunto. Mas acho que você entendeu, né? Você terminando esse pacote inicial e tendo a visão do topo da tier, você pode falar, pô, o que que eu quero agora? Eu quero essas coisas que esse cara tem. Eu quero chegar ao mais próximo disso e morrer tentando, ou eu quero fazer outra coisa. Isso é irrelevante pra mim, isso é irrelevante pra mim. E eu acho que essa é a visão, inclusive, que as pessoas têm que ter dos podcasts, cara. Seja Sociedade Primitiva, Todo Dia Podcast, Raccoon Raccoon, o Fox, toda essa galera, velho. A mentalidade não é, tipo, ficar putinho, tá ligado? É ficar puto, não é putinho, putinho do tipo, ai meu Deus do céu. Mano, é ficar puto. Porque aí tu pega esse puto que tu fica e converte em alguma coisa útil. O cara que fica putinho, ele só fica ali na superfície do rolê, sabe? Ele fica tudo na superficialidade. O cara tem que ficar puto, porque você ficar bravo te dá movimento, velho. Acho que mescla um pouco do que tu quis falar, saca? De tirar essa pressão da tua frente, seguir em frente. Tem algo mais a falar? Porque eu tô seguindo pra gente finalizar, que a gente já tem 1h03. Assim, o que eu queria falar eram duas coisas, tipo, acho que pra você ficar puto, não é nem vendo os vídeos que a gente costuma assistir normal, tá ligado? Seria vendo os vídeos da oposição, como eu tinha falado mais cedo, que eu assisti o vídeo da Quebrando Tabu e fiquei, puta que pariu, mano, eu não acredito nisso. Que, ó, foi basicamente isso. E sobre o outro lance, é engraçado, assim, eu queria pegar pra comparar sobre o alfa e o incel dentro da sociedade hedonista de hoje em dia, tá ligado? Uhum. Que eu acho que o que mais incomoda o incel seria ele ver essa sociedade atual, tá ligado? Onde você é free, tem essa dificuldade de conseguir, sabe? Sim. Enquanto o alfa, mano, o cara respira e já tem alguém na cama. Uhum. Seja essa revolta, parabéns pro cara, tá ligado? Eu acho que a pessoa ela tem essa necessidade de sexo que é imposta pra gente. Assim, como você disse, mas grande parte é incentivado, né? Principalmente hoje em dia. Sei lá, acho que é válido você se tornar um beta destacado e tirar da frente e pronto. Uhum. Seria isso. Maravilha! Cara, sensacional, pô. Para um primeiro podcast aí, o áudio não é dos melhores, mas eu acho que tá bacana. Principalmente porque, pra mim, acho que foi o que eu falei de tarde, velho. Isso aqui é terapêutico, tá ligado? Eu não pretendo divulgar nem nada do tipo. Isso aqui é bem terapêutico mesmo. Acho que pra gente ouvir, ou pra, sei lá, nem que seja um gato pingado, se ele achar bacana ou não.
Mas enfim, cara, acho que é isso por enquanto. Eu quero fazer uma coisa específica que eu quero fazer em todo podcast, que é no finalzinho a gente faz um desabafo rápido sobre, sei lá, alguma coisa que te incomodou ou te deixou irritado nessa semana. Porque esse é o caminho que eu quero seguir. Porque eu acho que assim, eu acho que a maioria dos podcasts, eles te, eles te ajudam a usar como combustível um sentimento de determinação ou resiliência. E eu quero que esse podcast, ó, não me interprete mal, não me interpretem mal, que ele mostre como seguir um pouco o caminho, usando um pouco de raiva e eu diria até uma pitada de ódio. Tá ligado? Eu pretendo até. Esse podcast talvez ele não tenha tido tanto esse tom, mas os outros eu quero trazer um pouquinho mais desse tom. Porque é como eu venho seguido, sabe? Eu tenho tido um pouco de irritação. Mas assim, irritação não é sair dando um murro na boca de alguém, não, é totalmente interna, tá ligado? E, sei lá, um pouco de raiva, um pouco de ódio, mas tudo isso eu tô usando como combustível, cara, como combustível de estudo, como combustível no trabalho, e funciona bem, sabe? Pode, e não vai ser eternamente que esse combustível vai funcionar, mas eu acho que o conhecimento ele te ajuda muito a direcionar esse tipo de combustível. E esse tipo de combustível te direciona muito para buscar conhecimento. Ele é autofágico, ele se retroalimenta, assim, é um bagulho muito doido. E é como eu quero dar o tom desse podcast. E sei lá, nessa semana, cara, o que aconteceu de muito doido? Que é uma coisa que me irrita demais, cara. Demais, 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 demais. Que é como o transporte público ele pode ser sujo, cara. Tipo assim, atualmente tá inverno, né, no Brasil e tal. E tá frio pra caralho. Acho que tá todo mundo com frio. E as poucas roupas que eu tenho claras, porque normalmente ou eu uso camisa, ou eu uso alguma roupa, alguma camiseta preta, as poucas roupas claras que eu tenho são roupas de frio. E cara, toda vez que eu uso uma roupa clara e eu encosto em qualquer lugar, no ônibus ou no trem, suja, velho. Suja mesmo. Tipo assim, faz uma mancha na minha camiseta. E, puta, isso não é uma vez, não é duas. Cara, eu tô usando uma blusa que tá suja agora e, cara, isso me irrita demais. Porque é impressionante como as pessoas conseguem sujar a parede. Mas é só isso mesmo, sei lá, parede, sujar a parede, pelo amor de Deus, velho. Porque eu já não gosto de roupa clara, eu acho que eu vou jogar fora, velho. E falar foda-se. Enfim, esse é o meu momento de desabafo. E você, meu querido? Ah, cara, eu não sei. Ó, sinceramente, mano, eu abandonei tudo quanto é roupa clara. Tanto que assim, eu só uso preto, literalmente. Tipo, calça, camisa. A única coisa que eu uso que não é preta é minha jaqueta. E ela é marrom, tá ligado? Nice. Muito bom. E realmente, o foda é que isso daí piora no carnaval, cara. Quando você entra e vê o lado bebendo e vomitando naquela merda de metrô. Cara, Dá uma raiva, mano, de verdade. exato. Eu queria saber, mano. Eu ainda tenho que ter essa sua habilidade incrível de converter ódio em. Porque se eu fizesse isso, mano. Caralho, isso é Combustível mais infinito. sério, tá ligado? É, Eu não sei, mano, que. Sei lá, o que me deixou mais puto essa semana. Deixa eu tentar traçar aqui uma história pra eu poder Não, não, lembrar de mas seja breve, é rapidinho, só. problemas. É que eu realmente não sei, cara. Bom, não, beleza. Acordar cedo, mano. Acordar cedo pra ir trabalhar é uma coisa que me deixa puto. Essa semana eu cheguei tarde no trabalho, porque assim, eu tava acordando às 5 horas e aí eu comecei a ficar cansado e fiquei, mano, vai se fuder, eu vou dormir até às 7 hoje. Trabalho, tá De ligado? forma autônoma, tu decidiu assim, do nada, foda-se. Não, tipo, eu acordei às 5 eu falei, mano, eu tô com muito sono, vai se fuder. Aí eu vou trabalhar, tá ligado? E isso me deixa puto, acordando cedo pra ir trabalhar, mas se fuder, você pode acordar umas 10 e trabalhar, entregar o que você tem que entregar e foda-se. Não precisa trabalhar tão cedo assim, vai tomar no cu. É isso aí. Esse foi o nosso momento maravilhoso de desabafo e ódio.
E, bom, Muris, muitíssimo obrigado pela sua participação, meu querido. Obrigado você. Betãocast, ou perdão, pode dizer. Obrigado você pelo convite aí, por ter me chamado para participar desse podcast, mano. Valeu. Imagina, foi maravilhoso. Vou te trazer de novo. Muitas vezes ainda temos muitos temas ainda para tratar. Betãocast número 1, o famoso Homem Alfa. Não acredite no amor. Não se apaixone. Muito obrigado.